Olá pessoal, eu sou a Carolina, professora de redação de vocês, do Polo de Guapi. Hoje nós vamos começar a nossa terceira orientação especial sobre saúde, meio ambiente e consumismo. Eu vou falar um pouquinho sobre da questão relacionada à redação, né? E depois será aprofundado pelos professores de biologia e geografia a respeito de tópicos mais específicos, né? Em relação à redação, a gente tem que pensar, quando a gente fala de saúde, meio ambiente e principalmente de consumismo, a gente tem que pensar numa estrutura micro e numa estrutura macro. O que isso significa? A estrutura micro é em relação ao próprio indivíduo, o seu papel enquanto indivíduo, no social, na comunidade, o que você faz para que o meio ambiente seja respeitado, para que se evite consumo em excesso, né? Principalmente nesse período da quarentena, em que o consumo ele aumentou desenfreadamente, ok? Em relação à macroestrutura, o governo, o Estado, né? O que o Estado ele pode fazer para proteger o meio ambiente, o que ele pode fazer através de políticas públicas para evitar desmatamento, poluição, ok? Consumo desenfreado em lugares que precisam ser protegidos, como aldeias indígenas, né? E o consumo desenfreado eu falo em relação a madeireiras, falo em relação a gado, né? Desmatamento para construção não, para pasto de gado, né? A gente tem que pensar também em relação aos plásticos nos oceanos, as máscaras nos oceanos, que estão cada vez mais evidente isso, ok? E os pontos que serão destacados pelos professores mais à frente, pelo José principalmente agora, depois de mim, será saúde e meio ambiente, saúde e doença na atualidade. Depois a professora Lara irá falar mais um pouco sobre a questão geopolítica desse texto, ok? Até a próxima, tchau! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José, mediador de biologia do Polo Guapimirim, e eu vou estar continuando falando sobre esse tema dessa orientação acadêmica especial, continuando o que a Carol já falou. E já que o tema é saúde e meio ambiente, eu acho muito importante a gente entender primeiramente o que é saúde. A gente tem uma concepção geralmente que saúde está atrelado ao fato de você não ter doença, né? Ou não estar em estado patológico ou qualquer coisa do tipo. Mas o conceito de saúde ele vai muito além disso. Saúde ela significa o estado dinâmico de equilíbrio entre o ser e o meio, certo? Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando justamente desse momento em que há um equilíbrio entre você e o meio que você vive. Esse momento em que há uma harmonia entre você e o meio. Então, quando a gente fala de saúde, vai muito além de não ter doença ou não estar em estado patológico. A gente leva em consideração a saúde física, a saúde mental e outros aspectos do tipo. Então, quando a gente pensa nesse conceito, é extremamente a gente pensar e levar em conta que a influência que a gente exerce no meio também é importante em como nós vamos estar em termos de saúde. Porque veja bem, a Carol comentou com vocês sobre a questão das máscaras, né? Que em uma situação de pandemia é um exemplo perfeito para a gente poder pensar nisso, esse acúmulo de máscaras que estão sendo descartadas de forma incorreta e tudo mais. Mas vocês também perceberam que nas reportagens tem falado muito sobre as mudanças climáticas, sobre alterações de temperatura, e isso tudo, sobre vários incêndios e queimadas que têm ocorrido no Brasil e em outros lugares do mundo, isso tudo está relacionado também à nossa ação. E isso volta para a gente. Então, quando você pensa nessas queimadas, nesses incêndios, tem prejuízo para o meio e tem prejuízo para você. Tem prejuízo para a sua saúde. Por quê? Porque se você está queimando, você está destruindo a área vegetal, está matando vegetação ali. E como resultado daquela queima, daquele incêndio, tem liberação de monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele volta para você, ele interage com a sua hemoglobina, né, que está na sua hemácia, e impede que o oxigênio se ligue ali, impede que você consiga respirar bem. Isso acaba gerando uma insuficiência respiratória. Então percebem como a nossa influência no meio
volta pra gente. Então, se a influência é positiva, isso volta positivo. Se a influência é negativa, isso também volta negativo. Então, esse é um dos exemplos, né, que estava lá no texto que vocês receberam. E quando eu considero em um momento de pandemia, eu acho, levando em conta que nós estamos nesse momento de pandemia, eu acho que é um momento ideal para a gente perceber isso, né? Para a gente pensar como as nossas atitudes elas podem ser mudadas, como as nossas atitudes elas podem interferir no meio em que nós estamos. Então, vocês, não sei se vocês lembram e acompanharam nas reportagens no começo da pandemia, onde a restrição, né, e o isolamento era maior, como que estavam os oceanos, como que estavam as praias, que eles estavam mais limpos, por vários motivos, na verdade, mas um dos motivos também é isso, pela diminuição de pessoas presentes, pessoas frequentando naquele lugar. Então a influência que a gente exerce nesse meio é super importante. E pensar em saúde de modo geral, né? A Lara vai estar falando com vocês daqui a pouco sobre como que uma pandemia, né? Por que a gente chama de pandemia? Né? Vai além de uma epidemia, ela já se espalhou por todos os continentes. Como isso é global, como isso afeta diferentes lugares, tá bem? E o que a gente pode tirar de tudo isso para estar encerrando a minha fala? A gente pode tirar que nesse momento de pandemia, para a gente pensar em saúde, pensar em valorização do meio ambiente, a gente pensa também a importância da valorização de investimento em saúde e em ciência, certo? Então, nesse momento é importante a gente pensar a importância do investimento no SUS, por exemplo, a importância do investimento de formação de médicos, importância no investimento em ciências humanas e ciências da natureza. Vocês viram lá no texto de vocês, mostra como que esses cientistas, porque são os cientistas, são os pesquisadores, que conseguem chegar a uma vacina, a uma cura dessa pandemia que a gente está vivendo. E quando eu digo ciência da natureza, eu falo bem mais do que a biologia só, né? Eu posso pegar a física como exemplo, a produção de máquinas e equipamentos que a gente utiliza para produzir, né, a vacina, para fazer os testes, a química para a gente entender as reações que ali ocorrem. Então toda essa ciência ela vai ser importante para que a gente consiga entender esse meio. Então a gente consegue atrelar tudo isso, atrelar a saúde, o meio ambiente e como resultado disso, para que a gente consiga ter esses campos, né, bem e mais bem avançados, a gente precisa do investimento em ciência, saúde e educação. Tá bem? Agora eu vou passar para a Lara, que ela vai falar com vocês sobre a globalização e sobre o investimento disso tudo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lara, sou a tutora de Geografia e vou dar continuidade sobre o que o José estava falando com vocês. Ele trouxe, né, essa ideia das doenças muito relacionadas ao meio ambiente. E aí, primeiro de tudo, é muito importante a gente dissociar essa ideia que a gente tem que meio ambiente é só a natureza, é algo intocado pelo homem, né, pela humanidade como um todo, né? Meio ambiente, ele vai muito além do que só a natureza. O meio ambiente é onde a gente está inserido hoje, por exemplo. Então, a gente precisa pensar nesse ambiente e pensar também no qual a gente vive. Milton Santos vai nos ilustrar, vai nos dizer, né, que nós vivemos no meio técnico, científico e informacional. E aí também tem muita relação com a globalização. E qual é o impacto que a gente percebe da globalização nas nossas vidas atualmente? Eu gostaria de citar o exemplo da pandemia do coronavírus, né? Que muitas pessoas, muitos autores das ciências humanas já vêm colocando esse vírus como um vírus das redes e da globalização, pelo fator da disseminação dele pelo mundo, né? Que não fica restrito apenas a uma escala local chinesa, né? Ele se espalha pelo mundo inteiro, através até mesmo da posição que a China vai ocupar no comércio mundial, né? A gente sabe que a China vai ter uma posição econômica muito importante, e aí, se a gente parar para analisar, por exemplo, os mapas de fluxos aéreos, a gente consegue perceber que a China vai desempenhar uma importante área de polarização, né? De fluxos de pessoas, certo? E aí, muitas vezes, a gente relaciona isso à pandemia, né? A disseminação através da globalização, e aí a gente percebe o aprimoramento dos meios de comunicação, principalmente durante esses dias que a gente está em casa de quarentena. A gente percebe que as nossas relações, né, com a internet ficam cada vez mais intensas, e aí a gente percebe que com isso a gente busca, né, determinadas coisas, e aí
essas coisas que a gente procura são devolvidas pra gente em forma de marketing e formas de consumir, né? Porque muitas vezes a gente pesquisa passagem de viagem aérea para Cancún. Aí você entra no Instagram, vem um anúncio para você de uma passagem de viagem na promoção. E aí a gente percebe que o nível de consumo também durante esse período de pandemia aumentou muito, né? E não para aquelas mesmas coisas que a gente costumava consumir. Se vocês pararem para analisar aí os produtos que começaram a subir, né, durante a pandemia destinados ao consumo, são pijamas, objetos de utensílios em casa, produtos para cabelo, enfim, as pessoas, elas, mesmo estando em casa e não tendo a mesma necessidade de consumo, mesmo assim elas têm outras formas, né, acabam encontrando outras formas de consumir, e muito também influenciado, né, por esse marketing excessivo que a gente encontra, essas propagandas excessivas, proporcionada, né, pelo esse meio que a gente vive de globalização, de avanço das telecomunicações. E aí a gente percebe justamente que a gente vive, né, num debate constante sobre o que eu tô consumindo é realmente o que eu preciso ou é fruto, né, de uma inserção, de uma propaganda extremamente massiva, né, em torno daquele consumo, de cupons de desconto saindo a todo momento, e você acaba não sabendo se você está consumindo de fato porque você precisa ou se é um estímulo extra, né, proveniente de todo esse meio que a gente vive. Então, quer dizer, para analisar esse vírus, olha a quantidade de coisas que a gente falou, né, em relação à geografia. A gente analisou desde uma escala local até uma escala global, e essas mortes por vírus a gente não vê de hoje, né? A gente sabe que até o próprio texto trouxe pra gente que no momento, né, das primeiras expedições marítimas, quando os colonizadores chegaram em alguns territórios, como por exemplo no Peru, morreram mais de 90% dos indígenas, né, que habitavam determinados territórios, por doenças que hoje já não matam mais tantas pessoas, mas a varíola, o tifo, o sarampo, que eram doenças extremamente contagiosas na época, e dizimaram dezenas de populações, milhares de populações indígenas, e que mataram muitas populações indígenas sul-americanas. E aí é bastante importante a gente pensar nisso, né? Pensar no meio que a gente vive, na globalização e na transmissão dessas próprias doenças que tendem a acontecer até com mais frequência, né, do que tempos atrás. E agora eu vou passar a palavra para o Eric, que vai dar continuidade aí o vídeo a vocês. Um beijo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eric, sou mediador de Química, e juntos nós vamos finalizar esse debate sobre saúde, meio ambiente e consumismo. Bom, acredito que tudo que vocês ouviram até agora, a gente já pode concluir algumas coisas, né? Dentre elas, que as nossas ações impactam diretamente no meio ambiente. E se o meio ambiente ele é atingido, e nós que fazemos parte dele, todas as demais indivíduos que fazem parte do nosso grupo, né, social, que faz parte da nossa sociedade, eles também são atingidos diretamente. E os nossos hábitos de consumo, seja na obtenção daquele aparelho eletrônico caríssimo que eu quero muito ter, ou se não, a utilização daquele recurso cosmético para poder ter o padrão de beleza daquela modelo, né? Todas essas ações, pessoal, impactam diretamente na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, né? E também por que isso acontece, né? Porque nosso próprio meio ambiente também é atingido. Então, não é possível, né? A gente pode escolher a conclusão no final que não é possível ser saudável sozinho, porque a gente faz parte dessa grande rede. Então é importante a gente repensar as nossas ações, pensar que nós somos responsáveis direto por tudo que está acontecendo com o nosso planeta. Professor, quem sou eu? Né? Eu sou só um indivíduo, não tenho poder para mudar nada. Temos sim, pessoal. Pequenas ações, elas não só a minha realidade, mas de toda uma comunidade, todas as pessoas que nos cercam. Então é importante a gente parar para poder pensar nisso, porque se eu cuido, né, de mim, né, se eu consigo atingir o estado de equilíbrio, todas as demais coisas também estarão em equilíbrio, né? Então é importante a gente parar para ter essa reflexão, né, do que nós estamos consumindo, de que forma que ele é descartado, do que eu posso reaproveitar, o que eu posso reutilizar. Será que esse sintoma que eu estou sentindo
eu não poderia parar para poder investigar e ver de fato o que que é, né? Em vez só para poder tratar aquele sintoma sem me preocupar com a sua origem, né? Parecem coisas insignificantes, pessoal, mas que fazem toda a diferença no final, né? Então, qual é, né, o pensamento final, qual é a ideia que a gente tem que guardar desse debate? Que nós fazemos parte do equilíbrio muito delicado e que as nossas ações, ela com certeza, né, elas podem transformar esse meio em algo bom, né? E também pode transformá-lo em algo ruim. Ou seja, já que nós somos agentes, né, desse grande sistema, dessa grande rede, é importante que a gente conviva uns com os outros como sociedade, interagindo com o meio ambiente de uma forma equilibrada. Tá bom, pessoal? Então, aguardo todos vocês na nossa live para a gente poder debater pessoalmente, virtualmente, né, com todo o nosso grupo, no dia 8 de agosto, às 15 horas. Aguardo vocês, tá? Tchau, tchau.